Olá, meu querido e minha querida amiga, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja um constante na sua vida e na vida da sua família. Eu sou Dai Soriano e você está no canal Cristo ao Tesouro. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós compartilhamos o alimento espiritual que é a palavra de Deus. Estou muito feliz por ter sua companhia e por te ver aqui. Obrigada por estar aqui comigo estudando a palavra de Deus. Irmãos, nossa meditação hoje, ela tem como base o versículo de Romanos, capítulo 2, versículo 1, que diz: Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a você mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Meus irmãos, eu vou contar aqui duas histórias. A primeira é a de Acabe, e encontra-se aí no livro de 1 Reis, capítulo 20, versículos que vai de 35 a 42. Nesse contexto aí, nós temos a história do rei Acabe, que entrou em combate com o rei da Síria, o rei Ben-Hadad. Acabe e seu exército venceu o exército da Síria e o arameu. Só que o rei da Síria fugiu. E o rei da Síria, com o passar do tempo, ele voltou a Acabe pedindo compaixão e oferecendo boas relações a Acabe, oferecendo terras, oferecendo bons negócios. E Acabe aceitou, deixando viver o seu rei, indo assim contra a palavra de Deus. E o Senhor enviou para Acabe um profeta disfarçado de combatente de guerra. E o profeta contou para Acabe a seguinte história: Entrei em combate e deixei escapar um prisioneiro. E alguém disse que se eu deixasse escapar o prisioneiro, ou teria que pagar com minha própria vida, pela vida do prisioneiro, ou deveria pagar com 35 quilos de prata. Acabe, ao ouvir a história, ele não se compadeceu e disse ao profeta: Proferiste tua própria sentença. Ao dizer isso, meus irmãos, Acabe declarou justo o julgamento, ou seja, o servo teria que pagar ou com sua vida ou com prata. Então aquele profeta se revelou para Acabe, e Acabe percebeu que aquele julgamento que sem misericórdia ele declarou justo era a sua própria sentença, se referia ao seu próprio julgamento, por ter desobedecido Deus e ter deixado viver o rei Ben-Hadad. O veredito de Acabe tinha sido determinado por Deus. Seria a vida dele pela vida do rei que ele deixou escapar. Seria o povo dele pelo povo do rei que ele deixou escapar. E Acabe pagou com sua vida o preço da desobediência e não teve misericórdia para ele, pois ele também não demonstrou misericórdia para o seu conservo e combatente de guerra, que era o profeta disfarçado. Muitas vezes, meu irmão, assim também somos nós. A gente não consegue demonstrar misericórdia para o outro. A gente quer misericórdia, mas muitas vezes não ofertamos. E por não ofertar misericórdia, acabamos também não recebendo misericórdia. Como eu já disse, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos ofertar ao outro aquilo que nós gostaríamos de receber. Nós vimos aí a história de Acabe, que julgou sem misericórdia o seu próximo e proferiu assim sua própria sentença. A segunda história que nós temos na Bíblia encontra-se no livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículos que vai de 1 a 13. É a história de Davi, que nós já conhecemos. Quando o profeta Natan foi até Davi e contou a ele a história de um homem rico, que tinha muitas terras, tinha muitas ovelhas, muitos animais e tinha tudo quanto desejasse. Era um homem abastado. E contou também a história de um homem pobre, que era vizinho do homem rico. Natan disse: existia ali um homem pobre e vizinho dele. Tinha apenas uma ovelhinha de tão pobre que era. E tinha essa ovelha em estimação. A ovelha era tão querida para ele que era como se fizesse parte da família. A ovelhinha até dormia sobre o seu peito, de tão querida que ela era. E Natan prosseguiu a história. Natan disse: então esse homem rico recebeu uma visita. E ao invés de matar um dos tantos animais que ele tinha, ele pegou a única ovelhinha querida, amada e estimada daquele homem pobre para matar e oferecer ao seu visitante. Diante da história, Davi não conteve a sua ira por tamanha injustiça e decidiu ele mesmo proferir a sentença daquele homem rico, que havia se revelado injusto, ganancioso e sem misericórdia. E Davi disse: esse homem merece a morte, deverá pagar 4 vezes mais o preço da cordeira. E então Natan revela: este homem é tu, ó rei. Diante da revelação do profeta, Davi percebe que proferiu a própria sentença. Meus irmãos, como Davi e Acabe, muitos de nós estamos proferindo a nossa própria sentença ao julgar e condenar o nosso próximo. É muito fácil ser justo e proferir a sentença
quando o erro é dos outros. É muito fácil condenar a morte, como fez Davi, e é muito fácil julgar o pecado dos outros. Não deixe, meus irmãos, que as emoções do momento levem vocês a se precipitarem em palavras. Quando agimos tomados pela emoção de raiva, ódio e até um senso de justiça, como foi o caso de Davi, poderemos falar mais do que deveríamos e poderíamos também incorrer no erro de estar proferindo nossa própria condenação. O alerta de Deus para a nossa vida é: cuidado, pois quem muito fala também muito peca. Meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem, procurem guardar a língua de vocês e não sejam precipitados para julgar e condenar o seu próximo. Procure entender os motivos que levou ele a agir dessa forma. Procure se colocar no lugar dele. Procure exercer a misericórdia que você gostaria de receber. Pois uma das aplicações da palavra de Deus é: faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Ofereça aos outros o respeito, o amor e a misericórdia que você gostaria de receber, pois Deus terá misericórdia dos misericordiosos. Agindo assim, meu irmão, você estará nos passos de Jesus Cristo, que amou, perdoou e entregou a própria vida por todos nós, inclusive por aqueles que lhe bateram, lhe machucaram e lhe assassinaram. Meus irmãos, não assuma o lugar de juiz. Você que está me ouvindo aí agora, não assuma o lugar de juiz, pois esse não é o seu lugar. Assuma, meu irmão e minha irmã, o lugar do bom samaritano. Exerça a misericórdia até para com aqueles que te perseguem. Que suas palavras sejam como água em terra seca e produza alívio e conforto na alma daqueles que estão ouvindo. Pois está escrito: aquele que alívio dá, alívio receberá. Amém, meus irmãos? Essa foi a mensagem que Deus colocou em meu coração, para que a gente venha julgar menos e orar mais. Em nome do Senhor Jesus, vamos amar mais. Vamos exercer mais misericórdia para com o próximo. Vamos fazer com os outros aquilo que a gente gostaria que fosse feito a nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Meu irmão e minha irmã que ouviu essa mensagem da parte do Senhor, eu te agradeço por ter permitido que eu ficasse junto com você estudando a palavra de Deus e por ter compartilhado comigo este alimento espiritual. Eu aproveito para pedir a você que se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que você curta, que você compartilhe e ative as notificações, que é o sininho, para ser avisado quando a gente mandar um vídeo novo, para que dessa forma você possa estar sendo alimentado pela palavra de Deus e também estar contribuindo aí com o nosso canal. Eu já te agradeço por isso também. E eu aproveito, meu irmão e minha irmã, para pedir a você que deixe nos comentários o seu pedido de oração, para que a gente venha orar por você e pela sua família, em nome de Jesus. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus seja uma constante na sua vida e na vida da sua família. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro.